galerinha, preparados para o assunto de hoje? Então vambora! E o nosso assunto de hoje é maçonaria. Tu sabe em quem pode confiar? Hoje em dia é difícil, né? Mas estamos falando de um período, hoje em dia, de alta circulação de informação. É difícil de manter segredo, né? Mas naquela época, era muito mais fácil. Eu não sei se era tão fácil assim, né? Porque fofoqueiro existe desde sempre. Então é meio difícil a gente guardar segredo às vezes, não é? Porque convenhamos, fofoca tem em tudo quanto é lugar, não é? Seguindo a ideia do ditado popular, quem conta um conto, aumenta um. Ela? Não acredito. Mocreia. E aí também? Mas vamos ao que interessa. A origem da palavra maçonaria vem do inglês mason, quer dizer pedreiro. É o quê? Então quer dizer que agora eu sou maçom? Não, meu filho, você não entendeu. A origem da palavra maçonaria vem do inglês mason, que quer dizer pedreiro. Existe um grande mistério envolvendo essa questão do início da maçonaria. Como não se sabe muito bem, surgem muitas lendas sobre o início disso. E falando em lenda, quem não conhece uma lendinha hoje em dia, não é? Olha, não pode comer manga com leite não, hein? Olha, se você vê gato preto, você tem 7 anos de azar, hein? Meu filho, não deixe o chinelo desvirado na porta, senão sua mãe morre. Ó, se comer melancia de noite, morre dormindo, hein? Olha, se pular na piscina depois de ter comido alguma coisa, você morre dentro d'água, hein? O Vasco vai dar a volta por cima disso tudo e vai ser campeão brasileiro no ano que vem. Então, pessoal, todos esses são exemplos de mitos. São coisas que não podem ser contadas na realidade, baseados na ciência, e então inventam coisas para tentar dar conta da realidade que a ciência não pode explicar. A gente tendo a noção que não existe uma história definida para o início da maçonaria, a gente recorre a algumas lendas que foram contadas durante muito tempo para tentar explicar como tudo começou. Na Bíblia aqui, ó, falando sobre a construção do Templo de Salomão. É isso aí, minha gente. As primeiras histórias sobre os primeiros membros da maçonaria vêm da construção desse templo em Jerusalém, o Templo de Salomão. Durante a obra do Templo de Salomão, houve uma morte de Irã Abif. Passou-se a acreditar que a morte dele estava vinculada aos seus pupilos. Portanto, foi um assassinato envolvendo os segredos da construção do templo. Que história, hein, pessoal? O cara morreu, foi assassinado, mas não contou nada sobre os seus segredos de engenharia. É daí que vem essa origem de não contar nada pelos maçons. E ele levou muito a sério isso. Não faz nada comigo, não. Eu vou fazer se você contar. Eu sei de nada. Sabe, você sabe sim, rapaz. Melhor contar, hein? Melhor contar. Vou te matar, hein, rapaz. Vou te matar, cara. Vem cá, meu amigo. Você não vai contar, não? Não vai contar, não? Eu quero contar, mas eu não 3 vezes 2. É 13. 5 vezes 4. É 18. 2x elevado à quarta potência vezes 3. Vai contar não, mulher? Nossa, é muito difícil. Conta pra gente, rapaz, é melhor que você vai fazer. Contar. E é daí que vem o segredo do maçom, né? Todo esse mistério de uma atmosfera secreta, né, espiritual, tudo isso vem desse lance de guardar os segredos, principalmente nessa época do início, os segredos de construção, de engenharia. Aproveitando esse engate da Bíblia, também vale lembrar
que Moisés também foi conhecido como um grande maçom, por conta da construção da Torre de Babel. Mas também vigora a ideia de que Deus, Pai, Criador de todas as coisas, por ser Criador, é o grande arquiteto disso tudo. E, portanto, Deus é o maior maçom de todos, porque ninguém sabe os segredos que envolvem a criação do universo, certo? Tem os colegas que jamais conseguiriam ser maçons, porque são fofoqueiros demais. Você deve conhecer alguém muito fofoqueiro, não é? Que jamais caberia nesse complexo de guardar segredo, de não falar nada, não é? Essa ideia também diz que os maçons vieram da Ordem dos Templários, né? Ali surgiu a ideia dessa ordem fechada, na qual ninguém pode contar os segredos que acontecem ali dentro para pessoas de fora. Essa tese é defendida pelos historiadores Christopher Knight e Robert Lamas, dois historiadores britânicos. Seguindo essa linha de pensamento, acredita-se que na Idade Média as pessoas se reuniam, principalmente os pedreiros, engenheiros, arquitetos que planejavam as grandes construções, elas se reuniam para tratar dos segredos dessas construções. Logo, foi na Idade Média que surgiu essa ideia de guardar os segredos dessas construções, até porque a gente sabe que a Igreja Católica na Idade Média, ela ganhou proporções gigantescas. Então faz ideia da quantidade de igreja, aquelas catedrais monumentais que passaram a ser construídas? Imagina as ideias que eram planejadas para poder construir, enfeitar toda essa igreja, fazer com que a arquitetura dessa igreja fosse única e exemplar para toda a Europa. Imagina isso. Bom, pessoal, esse primeiro momento foi conhecido como maçonaria especulativa. Era o primeiro momento em que eles se reuniam para decidir essas questões ligadas às construções, à engenharia, à arquitetura desse planejamento para as grandes igrejas, grandes obras. Os membros maçons, ou seja, os pedreiros, construtores, se reuniam e decidiam, através de suas técnicas, construir alguma coisa, planejar, mas isso envolvia um condicionamento que era resolvido entre eles, portanto era sigiloso. Mas esse conhecimento atraiu a nobreza, que logo encontrou uma maneira de participar desses encontros. Até então, esses encontros eram somente para discussões sobre a engenharia, a arquitetura, sobre como a obra ia andar em determinado local. Com o tempo, essas reuniões atraíram discussões filosóficas. Ser ou não ser? Eis a questão. Só sei que nada sei. O homem é o lobo do homem. Daí vocês já podem imaginar que as discussões foram cada vez mais se aprofundando e essa questão da filosofia nesses encontros se tornou uma coisa muito comum dentro da maçonaria. Estudos sobre a existência, sobre a filosofia, sobre a vida, sobre religião, tudo isso passou a ser abordado nesses encontros. E esses locais desses encontros se chamavam lojas. Daí surgiu o termo que a gente usa muito hoje, ó, aquela loja de maçonaria ali, isso vai acontecer na loja da maçonaria e tal. Né? A gente tem uma noção um pouco de comércio, mas não. A loja é necessariamente o ponto de encontro dos maçons. É ali que eles fazem as reuniões e deliberam os chamados segredos filosóficos. Dentre esses segredos filosóficos existem muitas coisas que são acessíveis a todos nós, né? Como a questão da cosmologia, né? O encontro do Big Bang, né? Das partículas, o início de tudo. Mas existe uma coisa na maçonaria que é vital. Um dos pré-requisitos para você ser um maçom é que você tem que acreditar em Deus. Com toda essa história de segredos, né, de compartilhamento de ideias que são secretas, é claro que nessas reuniões vão surgir alguns líderes. E esse líder é chamado de grão-mestre. Ô professor, mas se a ideia era compartilhamento de segredos, tudo ligado à construção, por que eles continuam com essas reuniões até hoje? Na atualidade a gente vê muita gente que está ligada à maçonaria. Por que isso acontece até hoje? Essas reuniões continuaram acontecendo até os dias atuais, como vocês sabem, né? Existem muitos maçons por aí e o principal objetivo dessas reuniões é se aproximar da luz, o aperfeiçoamento humano. Trata-se de uma filosofia de vida, uma maneira de encarar o mundo, não é? O historiador inglês Eric Hobsbawm, ele tem uma opinião muito interessante sobre isso. Ele acredita que a maçonaria serviu para inventar tradições,
Fazendo uma leitura de uma sociedade que está em constante mudança, esse ambiente contribuiu para o surgimento, por exemplo, de uns outros grupos, como no caso dos Illuminati. Um outro grupo que também segue os mesmos propósitos, vocês devem conhecer, é chamado de Rosa Cruz. Então, pessoal, não existe apenas uma maçonaria. Existem várias maneiras de pensar a maçonaria. Mas o principal propósito disso tudo é estabelecer uma filosofia que preze pela liberdade de pensamento, que preze pela construção do conhecimento coletivo. É claro que existe essa tradição de manter os segredos dos rituais que são praticados lá, que se modificaram muito do propósito inicial da construção de uma identidade de construtores, de engenheiros que praticam esse sigilo para poder manter o seu ofício adiante. Tenham sempre em mente que haviam muitas confusões. Primeiro, por causa de fofoca, né? A gente sabe. E depois, que compartilhar segredos é uma coisa muito delicada. Pode ser que, como aconteceu no lance do assassinato que a gente comentou anteriormente, muita gente tenha se desentendido com outra tentando apreender o segredo que essa pessoa domina. Ainda tinha a questão dos postos de trabalho, né? Um querendo saber mais do que o outro para ocupar um posto mais alto nos ofícios de construção. As regras de aceitação de novos praticantes da maçonaria é bem delicada, mas ela é muito ampla por todo mundo. Só existem algumas coisas específicas que tem de acontecer para essa pessoa entrar no ramo da maçonaria. Essa pessoa passa por uma entrevista, ela é investigada, partindo do princípio, é claro, que ela foi convidada por algum membro já da maçonaria. As pessoas não podem ter deficiências físicas, tem que ser maior de 21 anos e, principalmente, tem que ser homem. No templo maçônico, ou na loja, não tem janelas. Eu acho que essa medida foi tomada para evitar que as pessoas façam fofoca, porque olha só, janela, você vê a vida dos outros. A entrada é voltada para o ocidente, onde a pintura é mais escura. No outro extremo, o oriente é bem mais claro. Para a maçonaria, pessoal, é dali, dessa parte mais clara que vem o conhecimento. Consequentemente, é nessa parte mais clara que fica o principal líder da maçonaria, né? O grão-mestre. E é ali que fica o altar. Nas paredes há 12 colunas, uma corda com 81 nós, entre outros símbolos como pedras polidas, pedras decoradas, que significam o momento pré e pós aceitação do novo maçom. Nessas reuniões, eles vestem grandes aventais para simbolizar uma devoção ao grande mestre criador de todas as coisas, Deus. Mas temos que lembrar que tem um limite entre a maçonaria e a religiosidade, até porque vários deles podem ser budistas, cristãos protestantes, cristãos católicos e fazem parte da maçonaria. Não se trata de fazer uma instituição centralizada de onde emana o poder e as decisões, mas de criar um ambiente de possibilidades de discussões envolvendo a criação, ou seja, essa questão do deísmo, dessa prática de venerar Deus. E nessas sessões, Deus tem um nome secreto, mas, como vocês devem imaginar, fofoca chega longe, meu filho. E teve um cara chamado Riley que contou pra gente o nome de Deus nesses locais específicos onde se pratica a maçonaria. Mas tem um do meu povo, um historiador chamado Jasper Ridley, e em sua obra chamada The Freemasons, revelou pra gente o sentido dessa palavra que é atribuída a Deus. Sabe qual é o nome dela? Esperando o menino falar o nome de Deus. Ô, que demora, hein? Quero saber qual é o nome de Deus pros maçons. Fala logo, menino. Então, para você que é ansioso e quer saber o nome de Deus para os maçons, ele é Jabulon. A origem desse nome é uma corruptela que envolve Jeová, Osíris e Baal. A Igreja Católica cansou de condenar a participação de religiosos dentro desses encontros de maçonaria. Mas a gente sabe que muitos católicos, assim como vários religiosos, praticam a maçonaria, mas mantêm muito das suas coisas em segredo. Hoje em dia, a maçonaria é oficialmente considerada um pecado para a Igreja Católica.
Você aí que gostou do nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte a nossa página, mande seu comentário, seja lá qual for. De qualquer maneira, a gente vai estar aproveitando tudo isso para melhorar o nosso desempenho aqui no canal. Valeu, galera! Grande abraço para vocês, até a próxima!